Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje a palavra que nós temos aqui para oferecer é gratidão. Gratidão a Deus, gratidão ao universo, gratidão à vida, gratidão a Jesus, esse mestre sempre presente, sempre amigo. Então, com muita alegria, com Jesus no coração, é que nós vamos iniciar as tarefas desta noite. Meus queridos, hoje nós temos conosco um convidado muitíssimo especial. Ele é trabalhador da Seara Espírita há um bom tempo, é palestrante, ele é presidente de casa espírita e, sobretudo, é um amigo sempre presente. É um amigo da doutrina, é um trabalhador sempre muito empenhado nos trabalhos, nas atividades doutrinárias. Então, sem mais demora, quero apresentar para vocês. Eu o chamo carinhosamente de Tom, mas ele vai dizer para vocês, inclusive, o nome dele completo e outros dados que ele achar necessário. Não é, Tom? É isso aí. Muito bem-vindo. Eu agradeço e penso também que a palavra é a mesma. Eu compartilho da palavra gratidão, a qual você se referiu aí logo no início, né? E então, o meu nome completo é Elton José de Lourdes. Vê que eu não tenho sobrenome. Eu tenho irmão Pois, gêmeo que é Geraldo Elcio Socorro. Então eu costumo dizer que meu nome é nome de ladrão de cavalo. por isso que eu falei, deixa ele mesmo falar o nome. E eu sou mais conhecido como Tom. Em todos os meios em que eu estou presente, né? Inclusive Van, no teatro, No né? teatro. É isto. É isso. Eu sou de uma cidadezinha pequenininha, eu sou de Cristália, eu nasci em Cristália, e aos 6 anos de idade nós mudamos para essa cidade cheia de calor e calorosa também, né? Muito. Os dois. Que bom, né, Tom? Pois é, eu fiquei muito feliz, Tom, né, de você ter aceito, né, o nosso convite, de estar aqui, porque a gente tem, assim, um objetivo, eu não diria missão, mas a gente tem um objetivo, né, de estar trabalhando, né, de estar firme na doutrina, de estar firme na divulgação, porque essa doutrina transforma. E a gente sabe, nós que estamos nessa caminhada, sabemos como ela transformou as nossas vidas. E então, para que a gente fique ainda mais feliz, eu vou pedir a Tom, que eu estava com saudade, para ele fazer uma breve prece, Ah, tá. para a gente começar assim, cheio Tá. de bênçãos. Tá, ok. Eu acho engraçado, né, que já tem um bom tempo, já tem uns 2 ou 3 anos que a gente está se programando, É, reprogramando para é, poder toda, estar né? aqui, É, e falar um pouquinho sobre essa maravilha que é a doutrina espírita, né? Então, eu acho que só quando a gente fala dessa maravilha de doutrina espírita, a prece já está já feita. aparece, é Mas eu verdade. vou fazer uma precezinha bem piquititinha aqui, para não incomodar muito os ouvintes, né? Convido É, a todos para poderem participar, porque a prece coletiva, ela tem um poder de abranger o maior número de pessoas, né? Inclusive alguns companheiros que são
estão no plano espiritual, que também vão receber os efeitos da prece. Basta você aí, que está nos ouvindo, compartilhar com a gente a prece. Então, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Deus pelo fato de ser a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E agradecemos também a Jesus por ser o sol das almas, o príncipe da paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, olha, Tom, hoje nós temos aqui uma carta de uma moça, né, que é bem jovem. Ela diz que tem 21 anos, se chama Mariana, e diz o seguinte: Meu nome é Mariana, tenho 21 anos e venho de uma família bastante complicada, com muitas dificuldades de convivência e também financeiras. Nos últimos meses, tenho enfrentado problemas de saúde física e também emocionais, o que me deixa muitas vezes sem esperança. Foi nesse contexto que comecei a frequentar um grupo espírita em minha cidade e, pouco a pouco, tenho encontrado algum alívio para a minha dor. Continua ela. Durante as reuniões, ouço falar sobre o passe espírito. Sinto que é algo muito importante, mas confesso que não compreendo bem o que significa, qual sua finalidade e como ele pode ajudar no meu processo de cura e fortalecimento. Por isso, gostaria de pedir com todo carinho que possam me esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema à luz da doutrina espírita. E diz ela. Aí, Tom, eu vou lendo as perguntas e você fica à vontade Tá. para ir respondendo, para Uhum. ir fazendo algumas outras colocações da forma que você Tá, beleza. achar, né, Tá ótimo. mais Eu queria falar um pouquinho interessante. sobre esse contexto geral a que ela Certo, se apresentou, né? certo, É engraçado porque uma boa parte de nós que chega na doutrina espírita chega com uma série de problemas, com dores verdade. na alma. E essa doutrina de luz, ela acaba nos esclarecendo bastante e trazendo ânimo, trazendo força para que nós, não obstante as nossas fraquezas diárias, a gente possa se refazer, né? Então, esses dias, coincidentemente, eu cheguei num lugar, no centro espírita, para fazer uma prece. E eu fui sozinho nesse dia, foi na segunda-feira. E aí eu fui de casa até o centro espírita, assim, pensando como que a humanidade está sofrendo, como Muito. nós estamos passando por momentos difíceis e algumas pessoas mais ainda do que nós, né, Rosa? E aí, moça, quando eu fiz a prece primeiro e peguei o livro, Palavras de Vida Eterna. Nossa, que espetáculo. E aí eu abri aleatoriamente, caiu na lição número 80, que eu sugiro para que vocês acessem essa lição, porque ela é carregada de ânimo e carregada de esperança e fé, exatamente para que a gente possa se entender melhor no mundo e também, digamos assim, se não nos curar, é a gente poder nos apaziguar sem perder a esperança. A lição é linda, gente. Número 8, Número lição 80. número 80. Palavras de Vida Palavras Eterna, de Vida Eterna, de Emmanuel, de Emmanuel. Muito através de bacana. Chico Xavier, né? Isto. Mas Uhum. aí ela faz a primeira pergunta dela é assim: o que é exatamente o passe, segundo a visão espírita?
Tá. Olha, Ela chama Mariana. é para você, viu, Mariana? Então, que bom que você nos deu essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Pois bem, o passe, ele faz parte da terapêutica espírita. E a terapêutica espírita é muito vasta. Ela inclui a leitura dos livros espíritas, dos romances espíritas, dos livros de mensagem, da obra básica, né, kardeciana, naqueles 5 livros lá, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, O e o céu. Céu e o Inferno, né? E então, eu penso que já começa por aí, essa terapêutica que a doutrina espírita nos oferece. A leitura dos livros espíritas e de outros livros, não necessariamente da doutrina espírita, que são muito bons também. Mas no caso, nós somos espíritas, é claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né, Mariana? E então, a leitura, o culto do evangelho no lar, né, que é algo também muito importante, embora às vezes a gente discute um pouquinho dele, mas lá em casa é notório, quando a gente faz o culto do Aham. evangelho no lar, como que a noite é bem melhor, né? Porque o culto do evangelho no lar refaz as vibrações da casa e os amigos espirituais nossos, eles nos visitam naquele momento e promovem, dentre outras coisas, né, a limpeza dos maus pensamentos, dos fluidos negativos que às vezes nós próprios acumulamos através dos nossos pensamentos mais rasteiros, né? Então, o culto do evangelho no lar, os livros que nós falamos, aí também tem o atendimento fraterno, também que é oferecido nos centros espíritas, para que as pessoas chegantes com dúvidas ou num grau de dor ou sofrimento maior, né, possam sentar com a gente para a gente conversar um pouco sobre a situação da pessoa naquele momento, né, e sugerir alguns encaminhamentos que fazem parte da terapêutica espírita. Aí, ainda fazendo parte da terapêutica, tem as palestras, os estudos que os centros espíritas conduzem e apresentam para as pessoas que estão chegando na casa espírita, né? E também o passe, né? É isso. E o passe, do ponto de vista da doutrina espírita, né? O passe vem de passar. Passar o quê? Energias que nós chamamos, e na época de Kardec, chamada de fluidos. São fluidos positivos para que a gente possa se renovar espiritualmente. E não raras vezes também, né, proporcionar de uma forma mais suave a cura de que nós necessitamos, né? Se Isso. não a cura, é o refazimento de nós quanto seres espirituais que somos, embora estejamos encarnados, né? É verdade. Então, o passe, ele digamos assim, essa transfusão de energia. Comparando aí com a transfusão de sangue, tem hora que a gente precisa de fazer uma transfusão em função de uma doença. E, e renovar para que a gente possa continuar a nossa caminhada.
E o passe, ele representa este conjunto de energias, de fluidos, que são revitalizadores para nós, né? Exato. Agora é interessante lembrar também, sabe o que, gente? Assim, Jesus já fazia isso. Não com o Isso. nome de passe, mas o nome era imposição de mãos, onde ele curava pessoas, leprosos, cegos, as pessoas que estavam endemoniadas também, através do passe. E o passe, para nós, ele é passado através da imposição das mãos, pelo poder das pontas, né? Certo. Só que, além disso, nós não podemos esquecer de que Jesus dava o passe de forma natural também. Como? Conversando com as pessoas, olhando com aquele olhar carregado de boas energias para as pessoas. Tem gente que fala que tem mal olhado, né? E tem mesmo, porque depende da vibração com que alguém que olha para nós passa, É. né? Da mesma forma, Jesus fazia isso e o convite que ele nos faz é o mesmo, de passar boas energias para as pessoas, As né? pessoas. E naturalmente aí, é claro que hoje já se estuda muito o passe, não hoje, mas há muito tempo. Há uns 20 ou 30 anos aqui atrás, eu estive num congresso médico espírita lá em São Paulo, e onde tinham pessoas renomadas do movimento espírita lá. E aí foi apresentado por um deles, eu não lembro mais se foi o, o Sérgio, como é que ele O chama? Yandoli. Não, Sérgio Lopes, o outro. Não é o Sérgio, todo mundo Tem o chamava ele de Yandoli. Serginho lá, É. Sérgio. Ele estuda mais a mediunidade, Ah, os eu sei. cristais. Felipe Sérgio. É, É. Sérgio Felipe. Sérgio Felipe. É. Sérgio Felipe. Não sei se foi Grande. ele. E outros que estavam lá, É. né, Sérgio Felipe. da área da medicina, apresentaram uma pesquisa que foi feita no hospital em Santos, né, com aquelas pessoas que estavam internadas no hospital, que recebiam passe, e um outro grupo das que não recebiam passe. E eles puderam verificar que ao final da pesquisa, e essa pesquisa não foi uma pesquisinha assim de uma semana, não, durou muito tempo. E a conclusão a que se chegou através dessa pesquisa é que aquelas pessoas que estavam adoentadas, às vezes acamadas, e que receberam o passe, tiveram melhoras significativas. Naturalmente acompanhadas da, das prescrições médicas Uhum. e do aparato hospitalar também, Certo. né? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, o passe é isso. E lembrando também que no passe, o organismo ele acaba produzindo tanto para o passista é a pessoa que aplica o passe, tanto para a pessoa que recebe o passe, que nós chamamos de paciente, Paciente. né? Acaba existindo uma produção de endorfinas e outras, e as endorfinas são muitas, serotonina e etc e tal, que acabam ocasionando um bem-estar muito grande, tanto da parte de quem cede, quanto da parte de quem recebe o passe. Tom, e ela pergunta aqui também se essa transmissão ou transfusão de Hum. energia, né, como você falou, se ela acontece apenas decorrente do médium ou se envolve também os espíritos. Sim, essa é uma pergunta boa, né? E, na verdade, hoje, nos centros espíritas, a maior parte dos centros espíritas, os passistas que lá trabalham, vão aplicar um passe que nós chamamos de passe misto.
que envolve o passista, né, com as suas energias, e é fundamental que ele disponha e coloque a sua vontade em movimento. E também dos espíritos que estão ali também no momento do passe e que, na verdade, são eles que acabam doando muito mais do que nós que somos passistas, onde nós somos utilizados como instrumentos de Jesus e desses espíritos que nos acompanham no momento do passe. Correto. Também ela quer saber qual que seria a relação entre o passe e a fé daquele que recebe o passe. E se a fé, se de certa maneira influencia no resultado, qual que seria a orientação? Sim, olha, as duas coisas andam juntas, né? O desejo de receber, ele precisa de ser ativo. E a aplicação do passe também, ela precisa de ser ativa. Ou seja, eu aplico o passe com atividade. Agora, quem recebe também precisa de se colocar ativo, no sentido assim, ó, eu quero receber essas energias, né? Então, nesse sentido, a fé é fundamental, É verdade. importantíssima, porque quando a gente fala assim, né? É porque o passe é o momento em que estamos nós que aplicamos o passe, em que estão os espíritos que estão ali na cabine de passe e o paciente também. E não raras vezes também a presença de espíritos que estão acompanhando a pessoa que vai receber o passe também. Então, naquele momento, o passe, digamos assim, ele resplandece porque acaba atingindo nós que somos encarnados e também os desencarnados. E aí, nesse sentido, é fundamental a, a nossa fé, no sentido de facultar a melhor recepção do passe. É muito interessante isso, né, Tom? Não É, adianta, bastante. então, a pessoa ir tomar um passe sem, né, sem estar envolvido, digamos assim, com aquele pensamento, né, É, com... realmente. Porque aí vai perder tempo, né? É, aham, Vai, é. Uhum. não vai. Inclusive, existe casos quando a gente estuda, né, que alguns Uhum. passes que são aplicados, que a pessoa está tão fechada, né, que os passes, a energia dos passes, ela volta. É como se batesse no espelho refletor E e voltasse. voltasse. Então é fundamental que a pessoa receptora esteja ativa no momento da recepção do passe. Ô, Tom, e isso é tão interessante que até mesmo, por exemplo, um medicamento, muitas vezes tem um determinado resultado, ou potencializa-se um determinado resultado, dependendo de como você crê naquilo, como você tem aquela fé, né? É E outras verdade. vezes você, esse negócio não vai, isso não vai adiantar, não, tal, tal. E nessa coisa parece que até o medicamento obedece uma lei, obedece, né, uma dinâmica, É, né, que é importante, né? eu também não tenho dúvidas sobre isso, não, sabe, Rosa? É, E às vezes, por exemplo, eu sou um paciente da homeopatia, correto. Eu também sou. né? E eu acho que foi uma das opções mais legais que eu Ah, fiz na vida, embora não descarte também a sim, alopatia e claro, é, outras formas alternativas claro. Tudo tem de seu se valor, medicar, né? né? Então, na hora que eu vou tomar o medicamento, falou, opa, oh Deus,
faz com que esse medicamento possa atingir a sua plenitude na ação no meu corpo físico, no meu corpo perispiritual, mental também. Aí eu penso que surte efeito. Eu De vez em acho que. quando eu esqueço. Mas todos nós, né? Ah, e aí ela está perguntando aqui se o passe pode curar doenças físicas ou se a principal função dele é espiritual. O passe, a função dele, né, é justamente essa de renovar as nossas energias. E, inclusive, proporcionar a cura. A cura, às vezes, vem de forma abrupta e, às vezes, ela vem de uma forma mais gradativa, para que nós também, é importante lembrar, tá? Que, às vezes, a doença é a cura. Verdade. Então, tem gente que, às vezes, chega num lugar e fala, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Opa, peraí. Aí os espíritos falam assim, ô menino, ô menina, nós vamos te deixar um pouquinho mais doente para você pensar um pouco mais na vida, porque se a gente tira essa doença de você, você vai se esquecer e vai se descuidar novamente, né? Então, lembrando aí de Jesus mais uma vez, nós sabemos que muitos daqueles casos que chegaram até ele e Jesus curou, muitos deles saíram felizes, alegres, etc. e tal. Só que muitos, depois de certo tempo, voltaram a praticar os mesmos vícios. Aí as mesmas doenças das quais eles tinham sido curados, voltou. Então a doença, ela vem no sentido de nos fazer crescer também, né? Agora o E as, passe, sim, pode ajudar e é, muito, né? o E, passe, ele realmente é de uma importância, né, Tom? É como se preparasse aquele campo ali, né? Não diria nem para cura, né? uhum, Mas para um estado melhor, né? é verdade. Uma compreensão maior, né? Uhum, é. Então, é muito Aí, até importante. aproveitando para vocês que estão nos assistindo, e mais especialmente, como é que ela chama? Mariana, A Mariana, viu, Mariana, que fez as perguntas aí. Como a doutrina espírita, ela não deve ser feita sem estudo, porque ela é um tripé, né, que junta filosofia, religião ou religiosidade e ciência. ciência. Então, a doutrina espírita é eminentemente uma doutrina científica. Aí, eu quero te sugerir o estudo do capítulo 19 do livro Mensageiros da Luz. Tá um livro maravilhoso. Mas eu só vou, como a gente está falando de passe especificamente, aliás, Missionários, né? É, Missionários da Luz. Desculpa aí, Missionários, obrigado que vocês me corrigiram aí. O livro é Missionários da Luz, no capítulo 19, intitulado Passes. Que aí o espírito André Luiz está visitando um centro espírita onde o passe é aplicado, então ele vai ter a visão espiritual do passe, das pessoas que estão envolvidas com a aplicação e com a recepção do passe. E ele traz isso de uma forma bastante científica, inclusive usando dos termos médicos muito interessantes para aquelas pessoas que estão buscando o passe. que bom. Então, Missionários da Luz, capítulo 19. É bom ler Passes. tudo, né? Mas O livro é o livro é maravilhoso, gente. maravilhoso, Lê tudo, né? lê Lê tudo. tudo. Mas, né? Quando chegar no capítulo 19, lembra de É, Tom. Ah, Tom. E ela também pergunta qual que é a importância da preparação moral
e espiritual, aí muda um pouco, né? Do É. médium Uhum. passista. Olha, nesse mesmo capítulo 19 do livro Missionários da Luz, ele vai mostrar como que é a preparação dos espíritos que trabalham especificamente com os passes. E é uma coisa que ele, inclusive, fala que para aplicar o passe, olha a expressão que ele usa, é preciso de encendrado amor. É verdade. Mas nós que ainda estamos na caminhada, rastejando, nós não dispomos desse encendrado amor. Mas nós já dispomos de um pouquinho de amor. E este amor de que nós dispomos, ele também já é usado na aplicação do passe, né? Então, é muito importante também este nosso envolvimento com o passe no sentido amoroso. E aí ele vai trazer uma série de, de características para quem aplica o passe que deve conquistar. Mas é tanta coisa. Ele É traz muito. umas 10 coisas lá, se não me engano, 10 itens, que você fala assim, opa, peraí, eu não dou conta disso ainda não. É, Só que para fazer parte da seara do mestre, ele convida nós é, mesmos, né? Nós que somos é. esses, esses seres Os da última ainda, hora, né? é, que ainda somos tão falhos. Aí Jesus fala assim, ó, você é falho, mas eu quero contar com você. E um dos trabalhos que nos são oferecidos é o passe. É. Né? Mesmo porque nós somos falhos, as energias do amor são fracas, etc. Mas Uhum, quem está realmente doando sim, tem a energia é. necessária, né? Sim, então é importante Então, sim o que ela falou, né? Dessa muito construção moral. moral, Nossa, é importante sim, porque aí claro, vão se aportar cada vez mais espíritos sérios lógico. na aplicação do passe, consequentemente aumenta A a possi- eficiência e a eficácia do é, passe, né? Em função do que exatamente. nós atraímos. É, porque tudo é uma questão de atração mesmo, né? Então, muita. Existem diferentes tipos de passes e, caso exista, como são aplicados e com qual ou quais finalidades. Ah, tá. Existem alguns autores que classificam os passes de vários tipos. Eu, assim, só para simplificar, eu citaria só dois, Certo, né? É o passe longitudinal e o passe circular. correto. E um complementa o outro. O passe circular é um passe, eu posso te usar para, Ah, como sim, se com estivesse aplicando no certeza. passe? É assim, ó, o longitudinal é como se a gente estivesse passando a mão e fazendo a imposição de mãos, né, Correto. ao longo do corpo. Daí ele ser longitudinal. E nós que somos passistas, né, no momento do passe nós somos intuídos também Sim, para poder aplicar o passe num determinado local, né? Principalmente lembrando que nós temos 7 pontos que são conhecidos como chakras, e esses pontos são muito sensíveis e eles funcionam como rodas, né, uhum, vivas para receber essas energias. Então, o passe longitudinal, né, o passe dispersivo, que é para inicialmente deve ser usado para dispersar essas energias que são. Tá conseguindo pegar aqui? Para dispersar essas energias mais grosseiras, digamos assim, né? Aí depois veio o passe longitudinal e o circular completa, né? A gente coloca a mão aqui
neste chakra que fica em cima da cabeça, que é o coronário, Coronário. né? E aí vamos circulando nos outros chakras, circulando a mão no sentido horário. Assim, tá? E vamos passando. E depois finalizamos com o longitudinal para a pessoa sair de lá especial de boa. Ah, mas é muito interessante, né? Também. É muito os passes. Então, cada um deles acaba tendo uma finalidade, né? Essas que você falou, né? A Uhum. dispersão das energias impuras, né? É, Quer dizer, cria um campo, sim. né? uma- e, e aí cada órgão é, é tratado de acordo com a necessidade, que nós não sabemos, o passista, né? Exatamente. Não sabe, mas a espiritualidade sabe, Uhum. né? E tá lá, mas E uma tá vez eu lá. repito, olha, dá uma lida lá no capítulo 19 19. do livro Missionários da Luz, passes, que vocês vão ver isso Passos. assim no Que detalhe, maravilha, né? como que é bacana. Inclusive, se tem algum de vocês aí que é médico, que está nos assistindo, dá uma olhada nas obras de André Luiz, para vocês verem que tem, não só de André Luiz, da Ivone do Amaral Pereira, né? Também tem muita coisa interessante que quem é dessa área vai entender melhor. É. São obras, assim, muito interessantes, né? É. Também ela pergunta se o passe pode substituir um tratamento médico ou se ele deve ser considerado apenas um complemento. Nós começamos a falar da terapêutica espírita, né? Sim. A terapêutica, desculpa aqui, deixa eu beber uma aguinha. Por falar nisso, Tá. complementa o passe, a água fluidificada. Tem mais ali, viu, Tom? Eu acho que Tá, ela já esquentou, não, mas. tá ótimo. Então, fazendo parte da, da terapêutica espírita, né? Todos esses itens que a gente citou no início, vamos nos concentrar no passe. O passe também ele é complementar. Todos os elementos da terapêutica espírita são complementares. É daí a necessidade que nós temos de buscar tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, são fundamentais e são indissociáveis do da complementariedade que o passe nos faculta. Então, quem estiver com algum problema de saúde, sim, buscar os recursos naturais que a ciência oferece e buscar a complementaridade que a terapêutica espírita pode nos trazer, ajudando com muita eficiência. Bem, Ah, eu sim, queria lembrar também de uma coisa, né? Duas sim, coisas. Mas o passe, ele só é aplicado no centro espírita? Não. O passe, olha gente, ó, era muito comum antes as benzedeiras e os benzedores também, verdade. que eles pegavam aquele raminho ali, ó, e com tanta fé e com as orações iam passando o ramo na pessoa. Daí a pouco o ramo estava murchinho, absorvia aquelas energias negativas e a pessoa, as benzedeiras ou os benzedores, jogavam ali. E a pessoa saía boa, né? É As mães falavam, mas meu filho, eu acho que meu menino está com mal olhado. Né? Então Deus está incrível, né? presente em todos os lugares, não é só no centro espírita, é em todos os lugares, em todas as religiões, né? E naqueles rincões mais difíceis, você não tem acesso ao centro espírita, tá aquela benzedora maravilhosa lá, ó, passando o raminho Exatamente. e ajudando a reequilibrar essas A energias. reequilibrar.
né? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, toma o passe ou procurava uma benzedeira, um benzedor, às vezes não tinha nem assim uma doença ainda, um sintoma ainda, né? Mas estava Uhum, assim, sentindo aquela fraqueza, aquela moleza, né? Fadiga, né? uhum. E aí você ficava, né, com aquele ânimo novo, né? No início da Uhum, nossa conversa, você falou sobre isso, né? Esse novo ânimo, ele é indispensável, né, para a nossa vida. uhum. Porque tem hora que a gente tá caidinho Eu mesmo. falo pro pessoal que tem hora que a gente está quebradinho igual arroz de terceira, É, né? o E negócio não é precisa de fácil. juntar os caquinhos, Não é né? E o fácil, passe não serve é como se fosse essa fácil. cola nesses cacos para restabelecer aquele pires bonito que nós somos, Exatamente, aquela xícara bonita que nós somos, exatamente. né? Ah, e quem pode aplicar o passe? É necessário ser médium desenvolvido ou qualquer pessoa pode aprender a transmiti-lo? Médium aqui certamente é naquele sentido, médium ostensivo, né? É, Certamente que aham. não é Inclusive, em algumas citações, Kardec fala de médium passista mesmo, certo, né? fala. A pessoa, para ser médium, ela não precisa de grandes conhecimentos para saber que é médium. Agora, naturalmente, que quando a gente se mune do conhecimento, e aí eu penso que a doutrina espírita traz isso de uma forma bem clara, bem objetiva, bem abrangente, né? Aí nós vamos saber como melhor aplicar o passe, como usar dessa terapêutica de uma forma mais consciente, né? Mas o passe não é um atributo só de quem está na casa espírita, não. Olha, gente, ó, lembra, vocês devem lembrar, e às vezes, das mães, Sim, né? Eu, bem lembrado. é, eu lembro assim da minha mãe, às vezes eu machucava assim, caía, machucava o joelho, ela chegava assim, né? Ó, vou passar um remédio. Às vezes passava a mão assim, ó, na língua e passava no lugar. Parecia um bálsamo. O Em- sopro, né, Tom? então eu chegava e soprava. Aí a gente, Gente, opa, passou, passou, passe de passar. Passou mesmo as passou. energias dela E aquilo era pra tão gente. instintivo, né, Tom? Quer dizer, Aham, instintivo assim, no sentido de ser automático, né? Mas era o amor, né? é Tudo verdade. é o amor. Aham, Que coisa, né, gente? Me é. lembrou muito minha mãe, viu? Acho que todas nós, né? E aí também tem de lembrar de Ah, mais duas coisas. Uma eu vou falar e a outra, se eu esquecer, vocês me lembram. Qual que é a outra coisa? Assim, que o passe, naturalmente, que ele tem uma eficiência maior quando ele é aplicado com a pessoa próxima, certo. né? Na cabine de passe, por exemplo. Mas nós não podemos nos esquecer, gente, daquela passagem de Jesus com o centurião. E que, na verdade, foi com várias outras pessoas do É, povo. Mas o centurião, que era um comandante, né, que cuidava da centúria, que eram 100 soldados. E esse centurião, ele era diferente, porque ele já ouvia falar de Jesus, ele estava ligado a Jesus. E aí um dia, um dos soldados dele adoeceu. Aí ele, olha só que interessante, o cara era centurião, mas olha a humildade dele, né? E o cuidado. Ele sai e vai procurar Jesus. Aí Jesus já sabia de tudo, mas pergunta por que ele estava procurando. Ou é porque eu tenho um soldado, está muito doente, mas muito doente, e eu gostaria que ele fosse curado. Aí Jesus pergunta, né? Ó, você quer que eu vá até a casa onde ele está? Olha só o que ele fala. Não, não precisa. Porque assim como eu comando a minha centúria, a minha legião,
o Senhor também comanda outros. Na verdade, o centurião estava se referindo aos espíritos. Isso. Então não precisa da presença do Senhor. Basta que o Senhor dê a ordem que para eles, tipo assim, para os seus soldados, que eu tenho certeza que eles irão até a casa do, do centurião, aliás, do soldado Um que está soldado. doente, e ele será curado. Aí Jesus fala, né? Reúne os discípulos e fala assim: olha, nunca vi alguém com tanta fé. Aí o centurião vai, muito firme, convicto de que realmente os espíritos iriam até lá. E quando ele chega na casa do soldado, por quem ele tinha pedido para que Jesus interferisse, ele foi, ele foi passando o mal-estar, foi passando, se curou, levantou da cama e prosseguiu a vida naturalmente. Então, o passe também pode ser aplicado à distância. À distância. É. E a outra coisa que eu queria lembrar é assim, muitas pessoas, no momento mais difícil da sua vida, elas estão muito fragilizadas, né? Verdade. Então, é preciso que busquem uma pessoa, no caso dos benzedores, das benzedoras, uma pessoa que a gente sabe que ela tem um respeito moral ali, né, para poder aplicar o passe ou os ramos, né? Isso. É nesse sentido, por exemplo, o centro espírita, essa terapêutica, ela é feita gratuitamente e vem de uma orientação do mestre. É, Dai de graça o que de graça exatamente. recebeste, Recebeste. né? É, Então, é bom que nós pensemos nisso, porque no momento de fragilidade a gente vai em qualquer lugar, aceita qualquer proposta, e é por verdade. isso que a gente vê hoje, né? Você trabalha na área, na área das leis aí, sabe como que tem muitos casos de gente que é ludibriado, né? Esses dias eu vi, tem uns 2 anos aqui atrás, um senhor estava muito adoentado e foi procurar uma pessoa. Aí, Rosana, ele foi, né? Tava com câncer. E aí recebeu promessas de cura. Sabe quanto que o cara cobrou dele? É, 300 mil reais. E ele pagou na época nossa Senhora. e não foi curado, né? Outra coisa, no passe nós não precisamos de tocar nas pessoas. O passe é aplicado a uma distância relativa aí de uns 20, 30 centímetros do corpo físico da pessoa, né? Porque tem casos também que algumas pessoas se aproveitam da fragilidade das pessoas que vão procurar o passe e que acabam tocando de uma forma não muito respeitosa na pessoa, né? Entendi. Então é preciso que a gente tome esses cuidados. É, essa recomendação é muito necessária, né, Tom? Né? E eu me lembro Uhum, quando a gente fazia, né? Eu, por exemplo, já participei de curso que você, né, foi instrutor, foi professor, e curso muito bem feito, e de outros também. E a preocupação muito grande com esse aspecto, a uhum, distância necessária, sim, né, o olhar, né, e o sentimento. Isso uhum. é muito importante mesmo. E pergunta ela também aqui se o passe tem efeito imediato ou seus benefícios podem se manifestar de forma mais lenta, conforme a necessidade do paciente. Uhum. É, mais uma pergunta bem bacana, né? Muito. E aí vale as duas coisas. Às vezes o passe ele tem um efeito imediato, principalmente naqueles momentos que a gente está assim mais afastado da espiritualidade ou afastado de Deus, né? E aí a gente chega meio meio ao quebrado,
Aí, muitas das vezes, o passe tem um efeito imediato. A pessoa refaz imediatamente. E a gente percebe isso no momento da aplicação do passe. E existe também os casos em que a melhora vem se dando paulatinamente, né? Até mesmo eu acho que os espíritos usam isso para nos manter mais próximos de Deus e Verdade. do estudo, Hum, né? E das reflexões acerca da vida. Então, não melhora de uma vez, não. Melhora de pouquinho a pouquinho para você ir se conhecendo melhor e se aproximar cada vez mais da saúde real. Lembra do Ricardo Ardil, que é um médico demais. homeopata com quem eu me trato? Tem, Ele fez um seminário sobre cura real né? Ele para falou, nós. nós o entrevistamos, Tom, foi Uhum. maravilhoso. Ah, conseguiu aquela vez? Ah, legal, muito Conseguimos, bom. já disponibilizamos e agora o pessoal está fazendo os cortes, né? Aham. Muito interessante, viu? Nossa Senhora, eu sou fãzona do Ricardo Adi. Eu também. Mas olha, Tom, como esses esclarecimentos são necessários, porque há muito mito, há muita falta de Uhum, informações, né? uhum. Nos temas espíritas, de um modo geral, né? E no passe não é diferente. Então, às vezes, né, muita coisa, né, compreendida como, né, eu vou ali tomar um passe, é como se fosse um milagre, né? E Uhum. as coisas têm que ser compreendidas também pelo lado da ciência, né? É como Emmanuel fala, né? É É. a sabedoria, né? É o conhecimento que os cursos dão, que as casas espíritas dão, e o amor, né? E que o conhecimento acaba facilitando também esse amor, né? Porque é difícil a gente desenvolver essa aptidão, esse sentimento É, só, é né? Sem verdade. nenhuma. Uhum. Mas interessante o seguinte, como ela está nesse caminho, né, e buscando essa compreensão, Tom, além dessas obras que você disse, né, Missionários da Luz, né, Dona Ivone Pereira, Dona Ivone do Amaral Pereira, você teria assim alguma outra que você pudesse recomendar, não só para ela, mas para todos nós, né, que é um tema muito interessante, Eu, eu né, recomendaria todas as boas obras da doutrina da doutrina espírita, espírita, começando né? Aí, começando das obras básicas, né? Aí depois vem as obras subsidiárias. Enfim, tem muita coisa boa para poder ser lida, vasculhada, pesquisada é, também, né? verdade. É Por exemplo, interessante. quando eu falei do Sérgio, Dr. Sérgio Sérgio Felipe, Felipe, é. Sérgio Felipe, ele estuda a pineal, Isso. né? Nossa, que estudo maravilhoso que E ele uma tem. vez eu me interessei pelo estudo da pineal, aí fui falei assim, eu sou de formação, eu sou agrônomo, formei na Universidade Federal de Viçosa e depois eu fiz letras espanhol aqui Aham. na Unimontes. E eu aproveitava de vez em quando ia na biblioteca, dava uma bisbilhotada lá nos livros de medicina. Aí eu fui lá ver pineal. Olha, no, naquela vastidão de bibliografias, né? Aí eu via lá a pineal, um trechinho pequenininho falando sobre a pineal. Verdade. Mas aí, a hora que você vai lá no livro O Mundo Maior, tá lá um capítulo todo É, sobre a a pineal, pineal. sobre a importância que ela representa para nós como espíritos que somos, né? É verdade. Livro No Mundo Maior, pineal. Ótimo. Não lembro o capítulo, mas é É, pineal. eu já assisti algumas palestras dele, do Sérgio Felipe, sobre a pineal. Maravilhoso. E interessante também, Tom, tem um podcast nosso também, uma entrevista que foi divulgada já faz algum tempo, e que o entrevistado foi o nosso amigo Cláudio Rebelo, né?
é Uhum. marido de Catiano. Sim. Aham. Nossa Senhora, mas que espetáculo! É, Deu uma aula, foi uma coisa maravilhosa, eu ouvi esses dias recentemente o pessoal incrível. falando sobre uma palestra que ele fez sobre É, Abravanel também. Muito ele, boa. nossa, eu fiquei assim encantada. Mas, ó, Tom, que pena que a gente, né, um tempo tão limitado, né, para a gente falar de um tema tão vasto como este, Aham. mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Eu tenho certeza Tá. que agora a gente pode. Agora você já ficou mais, mais à vontade, né? É isso aí. Foi muito bom para mim ter vindo Mas aqui. Tom é uma pessoa muito querida no meio espírita, né? E a gente precisa mesmo, né, de semear essas. A gente sabe muito pouco, mas o pouco que a gente sabe, É a gente vai verdade. disseminando, né? É, E isso é que Jesus quer de nós, né? é Que a isso aí. gente contribua com Ele nessa luta. Não precisa ser muito. Sabe o que que é para Só contribuir com Jesus? É só contribuir com o que a é gente tem. com que a Mais gente. nada. É só isso. Exatamente. Não precisa da gente ficar pensando assim, Não, eu vou sair daqui e vou é, lá para não, não, onde Israel está atacando não o é, pessoal lá da faixa de da faixa de Gaza, né? Gaza, da Não, gente, Ucrânia, ó, da. às vezes é ali dentro de Aqui pertinho de casa, mim, pertinho de entende, nós, né? É que verdade. A precisa da necessidade está nossa aí ação. gritando aí, É. né? É isso Uhum. aí. Pois é, Tom. Então, eu queria que você se despedisse aí do nosso público, né? E eu tenho certeza que todos compreendemos bem a forma como você coloca, bem, bem bacana mesmo. Eu, pessoalmente, aprendi muito também. A Então, com gente você, reviu, né, algumas nossa, coisas. bom Como demais. nós demoramos, foi um ano no estudo do O passe, que eu estudo estava foi conversando com um você ano. antes aqui, Já, né? já pensou? Então a gente só foi relembrando É, de nossa, algumas coisas. E naturalmente, né, o tempo curto é bom. é, O tempo curto é bom porque aí ele deixa a gente com gostinho de quero mais. não é? É o que eu E, fiquei também. pois é. E se a gente conseguiu pelo menos despertar para Maria, Ana, Ah, a mistura de Maria com com Ana, Ana, né? isso. É este interesse do passe, aí ficam os livros que nós citamos aqui e tem muitos outros mais, que à medida que a pessoa vai se aproximando da doutrina espírita, ela vai conhecendo Claro, esses livros, é lógico. né? Então, fica o convite para que ela continue frequentando o grupo e, quiçá, depois, né, ou logo, frequentando a casa espírita, né? É, Que seria tão isso aí. bom. Uhum. Mas é isso. Tom, te agradeço imensamente, né, por essa contribuição, né, e pelo seu trabalho mesmo. Espero que a gente, né, possa depois ter novos contatos, né, novas entrevistas, outros temas, porque é muita coisa, né, para a É, gente poder conversar. E a gente aqui do Cartas de Luz, tá às ordens, né, para divulgar, para, né, aí para semear. Somos semeadores, né? E é isso. E muitíssimo obrigada. vai. Viu? Como o mineiro uai, né? Uai, Uai, eu é que agradeço. Muito bom ter partilhado deste momento aqui com você, com a Zenália, que é a esposa, com o Van, né, que já é um conhecido de muito tempo também. Eu acho legal que de vez em quando a gente encontra com quem a gente é, já tinha esquecido que ia encontrar. Aí a gente encontra de repente, né, encontro. Van? A vida é E assim. então fica aí a gratidão por ter participado deste momento. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo aí também. Um abração para todos e um bom passe. Todos recebam, né? Bom, gente, então eu agradeço a vocês muito, com muito carinho.
essa fidelidade que vocês têm mantido, né, com Cartas de Luz, e sempre lembrando que é importante para o nosso trabalho que vocês compartilhem, que vocês deem um like, que vocês façam perguntas, nos desafiem, porque aí a gente vai buscar as respostas em quem sabe, em quem tem autoridade, como é o caso do nosso amigo Tom. Eu estou Um grande aprendendo. abraço para vocês e vamos aguardar os próximos capítulos. Muito obrigada. Gratidão.